Antes de apontar as diferenças, preciso explicar o real significado do substantivo adjetivo evangélico, palavra derivada dos evangelhos sagrados de Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo, católicos, ortodoxos e espíritas são tão cristãos e evangélicos quanto os protestantes, estes equivocadamente chamados de crentes ou evangélicos. Então, ao longo deste vídeo, os protestantes serão tratados como tal, exatamente como acontece nos Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, França e Alemanha. Palavra de origem grega que significa universal, geral, totalidade. O termo começou a ser usado no ano 381, quando do Concílio de Constantinopla, para designar a Igreja Cristã Romana como sendo universal e para todos. Os cristãos católicos permaneceram unidos sob a mesma sé e a mesma doutrina por mais de 1.200 anos, até que, em 31 de outubro de 1517, o monge germânico Martin Luther protestou, entre aspas, contra o excesso das autoridades cristãs de Roma, bispos, cardeais e o próprio Papa. Luther, influenciado pelos governantes dos vários estados germânicos, atual Alemanha, resolveu também romper com seus superiores da Itália. Suas principais teses, muito justas inclusive, previam: a Bíblia deveria ser impressa no idioma dos fiéis. Na época, só era impressa em latim, língua muito difícil e só compreendida por padres, reis, príncipes e alguns médicos e comandantes militares. Criação de escolas bíblicas dominicais para ensinar as pessoas sobre a história da criação, as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Além de condenar o culto às imagens. Importante entender que os católicos não santificam tais obras de arte. Absolutamente. Elas funcionam como um catalisador de boas energias, tal qual uma foto de uma pessoa querida representada num pedaço de papel. Nesses 507 anos de movimento protestante, os católicos permaneceram unidos sobre uma única doutrina, enquanto os protestantes se dividiram nos mais variados segmentos. No mundo inteiro, especialmente Brasil, Estados Unidos, México e Colômbia, são placas, plaquinhas e placonas de tudo quanto é tipo de igreja. Algumas delas dirigidas por pastores ou pitbulls, sei lá, que gritam, pulam e fazem exortações eloquentes capazes de assustar o próprio diabo. Deus, certamente, não passa nem na calçada desse tipo de igreja. Surgiu em Los Angeles, Estados Unidos, onde, em 1906, o pastor negro William Seymour fundou uma igreja que agregava, principalmente, negros e latinos pobres. Seymour também criou a doutrina de Pentecostes, quando afirmou que os dons do Espírito Santo, cura, profecia, exorcismo e etc., se manifestavam naturalmente entre os fiéis. Os jornais americanos da época noticiaram que fanáticos religiosos se reuniam num barracão velho da rua Azusa 312, onde homens e mulheres, juntos, cantavam e dançavam freneticamente. Até hoje, os cultos pentecostais são marcados por muita música, alguns com guitarra e bateria, além das performances vergonhosamente exasperantes que perturbam a alma e o espírito de muita gente.
As maiores denominações pentecostais aqui no Brasil são Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Deus é Amor, o Brasil para Cristo e o Evangelho Quadrangular, entre outras. Essas igrejas estão presentes principalmente nos bairros e cidades mais pobres. Afinal, um homem de terno com uma Bíblia na mão convence muita gente, especialmente aqueles mais debilitados material, física e intelectualmente. Também surgiram nos Estados Unidos no início dos anos 1970. Mais liberais que seus antecessores de 1906, o novo pentecostalismo advoga, além dos dons do Espírito Santo, uma nova filosofia chamada de teologia da prosperidade, doutrina que promete um enriquecimento rápido e fácil, além de supostas e incríveis curas milagrosas. Sua principal polêmica é a afirmação de que doenças e pobrezas são causadas por maldições hereditárias e possessões demoníacas. As maiores denominações neopentecostais aqui no Brasil são Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus, Renascer em Cristo e Comunidade da Paz e Vida, entre muitas outras. Na Avenida Barreira Grande, zona leste de São Paulo, tem mais igrejas protestantes que farmácias e açougues juntos. Na mesma região, também são altíssimos os índices de usuários de drogas, mães solteiras menores de 18 anos, agressões e roubos de carros, motos e celulares. É claro que existem igrejas protestantes muito boas: presbiteriana, metodista, luterana, batista e anglicana. Mas sua proporção é muito pequena em relação às suas primas pobres da periferia. Ainda que em números e valores bem menores, as respeitadas igrejas tradicionais e históricas mantêm hospitais e instituições educacionais como Colégio e Universidade Presbiterianos Mackenzie, Colégio e Universidade Metodista, Hospital Universitário Mackenzie e a Faculdade Messiânica, entre outros. Católicos e protestantes são irmãos na mesma fé do mesmo Deus. Lamentavelmente, alguns pentecostais fanáticos, cegos e raivosos, todos da periferia plebe e rude, insistem em atacar os católicos e espíritas, acusando-os de hereges e idólatras. Esses crentinhos cretinos não sabem dar a César o que é de César e nem a Deus o que é de Deus. Ainda não divorciaram o tu do você e continuam sem fome e nem sede de saber. Vivem entoando um mantra: o sangue de Jesus tem poder, uma falsa percepção de segurança e salvação do mundinho provinciano e errático em que vivem. Muitos, mas muitos ladrões, traficantes e prostitutas são filhos dos tais crentes evangélicos, entre aspas. A Igreja Católica teve papas muito bons: Leão I, João XXIII, João Paulo II, mas o atual sumo pontífice, Papa Francisco, é o argentino Jorge Mário Bergoglio, um progressista hipócrita que já agrediu uma fã, esteve envolvido com uma terrorista, além de ser simpático à causa LGBT. Muitas instituições católicas não o aceitam como seu representante. Mais informações sobre esse demônio travestido de Papa você pode conseguir com o youtuber Bernardo Kister.
Todo o conteúdo desse vídeo foi extraído do meu livro Religiões, Sociedades Secretas e os Mistérios da Vida, da Morte, do Céu e do Inferno. Uma publicação independente em mais de 600 páginas, com algumas ilustrações e muitas notas explicativas enciclopédicas. Se você quiser, posso disponibilizar apenas o capítulo ou conteúdo de seu interesse, como segue.